Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma videoconferência e essa videoconferência de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse de todos, né? De todo mundo. Mas principalmente porque eu assisti alguns vídeos, né, de algumas pessoas, algumas dizendo que não acreditavam em Deus, outras dizendo que queriam provas da existência de Deus. E outras questionando algumas passagens bíblicas, né, relacionadas à existência de Deus. Bom, o que eu tenho para dizer a essas pessoas é muito simples. Deus, ele existe, né? Isso é fato. Mas essa nossa concepção, né, de ter que tocar, ver, sentir de forma física, né, é que nos limita o nosso conhecimento, limita a nossa visão, né? Tem muitas coisas que a gente sabe que existe, mas que não podemos provar, né? Tem coisas que podemos sentir, nós sentimos, por isso sabemos que existe, né? O amor é uma dessas coisas, né? Os sentimentos. Bom, olha, pessoal, a gente não pode assim se prender a escrituras, né, seja bíblicas, né, seja a Bíblia no caso, seja o Talmud, se eu não me engano, que é o livro judaico, seja o Alcorão ou qualquer outra forma escrita, né? Porque foram criadas pelo homem, né? E como tudo criado pelo homem, sempre é modificado de acordo com interesses do momento, né? Se há um interesse econômico, as pessoas podem modificar aquilo que está escrito, né? Inclusive as leis são assim, são criadas pelo homem e são sempre modificadas. Vai da necessidade do momento, né? Assim são essas escrituras, né? A Bíblia ela foi muito modificada, né? Então, não podemos procurar a existência de Deus em escrituras, já que foi feita pelo homem, né? Não é dessa forma. Deus é uma experiência interna de cada um. É uma coisa que você tem que sentir. É como o amor, né? Você não pode provar que você ama alguém. Você vai provar como? Eu vou fazer uma carta, eu vou dar flores. Isso não quer dizer nada. Só você sente. O amor não é assim? Só você sente, só você sabe o que você está passando. Uma pessoa pode fingir que ama, mas quem está sentindo sabe que está sentindo. É o caso de Deus, né? Deus é uma experiência para ser sentida e não para ser provada. Mas vamos mais adiante, porque toda essa confusão em torno da existência divina, né? Bom, se formos analisar os primórdios, né, e muitos povos, inclusive contemporâneos,
mas que são selvagens, né, vivem isolados, né, nós vamos perceber que eles não tiveram nenhum contato com civilizações que tiveram acesso às escrituras, à Bíblia, né, ou qualquer outra forma de representação religiosa escrita, né? Mas eu acho engraçado, né, que eu acho que a maior prova, uma das provas, né, que eu falei, uma aqui que é o sentir, né, a outra é esse analisar esses povos, que eles cultuam uma força divina, né? Seja a natureza, né? Seja o sol, a lua, os trovões, relâmpagos, eles cultuam uma força maior. Quem ensinou eles a fazer isso, né? Eles estão cultuando uma força maior, algo que eles temem, que eles não compreendem, né? Não compreendem, mas sabem que tem que temer, né? É o caso de Deus. E também não podemos nos prender ao nome dado a essa divindade que chamamos de Deus, que é relativo, né? Cada povo. Eu falei em alguns vídeos anteriores, alguns vídeos anteriores, referente ao ser humano, né? O ser humano, ele é imperfeito, ele é diferente, ele é, acho que é metamórfico a palavra, né? Vem de ficar de metamorfose, né? Ele está sempre modificando, ele está sempre, né? A cultura, né? Tudo. Nós somos diferentes, os seres humanos são diferentes em cor, em raça, em religião, em tudo, em idiomas, né? Então, a religião não tem a ver com Deus. Acho que esse é o X da questão, né? Deus é uma coisa, a religião é outra, né? As religiões foram formas que alguns seres humanos, né, criaram para representar a Deus, né? Então as religiões, elas são falhas, né? Deus não. O ser humano, ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim é essa divindade, né? Existe uma divindade boa, que nós chamamos de Deus, e existe outra ruim, né? Está dentro de nós, né? Todos os seres humanos do planeta têm o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é aquele que você está fazendo algo de bom, algo que ajude o próximo, algo que seja bom para o seu semelhante. O lado ruim é quando você está prejudicando a pessoa, matando, sei lá. Então, Deus representa esse lado bom, né? Quando você aceita a existência de Deus, você exalta o seu lado bom. Esse é Deus, né? Quando você desenvolve o seu lado ruim, Deus não está presente em você nesse momento. Nós temos também o lado racional e o lado sentimental, né? Há quem diga que as pessoas deviam viver mais o lado racional e não sentimental.
Bom, eu acho o seguinte: se o lado sentimental não fosse para ser usado, ele não existiria, né? E essa questão de dizer que o lado racional é melhor é muito relativo. Isso depende muito do momento, da ocasião, da situação, né? Por exemplo, né, se você vive num sistema capitalista, um sistema imposto pelo homem, não por Deus, onde você tem que ter dinheiro, um exemplo, para sobreviver, para comer e para tudo. Imagine se fôssemos analisar somente o lado racional. Se esquecêssemos, como eu vou dizer, se destruíssemos o lado sentimental, né, as pessoas iriam matar. O que é de errado em matar? Se dá dinheiro, já que o dinheiro é que importa. Então não podemos dizer que a razão é tão importante assim, né, que prevalece sobre o sentimental. Assim também como uma pessoa sentimentalista demais tende a fazer muita bobagem, né? Então tem que haver um equilíbrio, né? A mesma coisa é o bem e o mal, né? O nosso lado bom e o nosso lado ruim. Por exemplo, se todo mundo for querer ser bom demais, quando você se bater com uma situação em que uma pessoa esteja sendo ruim, você não terá como frear essa pessoa, né? Tem muitos que dizem: ah, mas a intolerância não leva a nada, a vingança, a revolta, né? Mas imagine, né? Se tem um exemplo, um assassino, uma pessoa com desequilíbrio mental ou emocional, não sei como pensa um assassino, pessoa genocida que sente prazer em matar, e tivermos que julgar essa pessoa. Ah, vamos prender. Pronto, essa pessoa de alguma forma foge ou coisa parecida e vai continuar matando de novo. Então não podemos ser 100% bons, né? Comece a entender, né? Então vocês começam a entender por que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e que devemos explorar sempre o que há de melhor em nós, sem como vou dizer, sem excluir totalmente o lado ruim. É assim com o racional e o sentimental, é assim com o bom e o mal, né? Então, se há uma necessidade de tirar a vida de uma pessoa desse tipo, ela tem que ser tirada. É para o bem da maioria, para o bem de todos, né? E outra coisa, né, que eu acho que eu escutei também em alguns comentários, é falando sobre os sacrifícios, né, que algumas religiões, né, no início pregavam, né, sacrifícios de crianças e animais e tal. E tem povos antigos, indígenas inclusive aqui no Brasil mesmo, que nunca tiveram contato com civilização, que fazem isso, né? Então é como eu disse, a religião é diferente. A religião, ela não está totalmente relacionada a Deus, né? A religião foi criada pelo homem e o homem foi criado por Deus, né? A religião foi uma forma que o homem encontrou de representar a Deus, que é claro, muitas vezes é adaptado à política para governar o povo, né? Então a religião ela pode ser modificada o tempo todo,
como a própria Bíblia foi, né? Não podemos questionar a existência de Deus por causa de algumas escrituras, né? Como eu disse aqui no início, Deus é uma experiência para ser sentida. Bom, outra coisa muito prática, né? Que eu falei aqui sobre sentimento, né? O lado bom, o lado ruim das pessoas, falando o emocional, o lado racional. E tem também as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Que comprovam a existência divina, né? Como, por exemplo, se você muitas vezes tem um problema, seja social, seja de vício, seja do que for, psicológico e tal, se você realmente acreditar em Deus, você se cura desse problema. Eu não vou dizer que pelo menos eu nunca presenciei nada físico, né? O que um problema físico ser curado, bom, esse eu já ouvi falar, mas nunca presenciei. Mas quando se trata do psicológico, inclusive eu já vivenciei né? Então, então você, quando acredita, quando você aceita a Deus, não vamos falar Jesus, porque Jesus tem a ver com religião, não tem a ver com Deus, né? Jesus tem a ver com o cristianismo, Maomé tem a ver com o islamismo, Davi, etc. e tal, tem a ver com o judaísmo. E as outras formas, os outros representantes de outras religiões, que existem várias religiões. As religiões são várias, porque foi criada pelo homem, mas Deus é um só. É o nosso lado bom, é tudo aquilo que temos de bom, né? Engraçado que sempre que alguém vai à procura de Deus, seja na igreja ou não, algum templo, né, ou por conta própria, engraçado que é sempre a procura do caminho certo. Eu tenho um vício, eu consigo me livrar daquele vício. Eu tenho um problema psicológico, eu consigo me livrar. Eu tenho um problema familiar. Por quê? Porque sempre que você pensa em Deus, você pensa em algo bom, naquilo que tem de melhor dentro de você, né? Quando você explora isso, não há motivo para você ser pressionado por nenhum tipo de problema, né? Então é uma das respostas que tenho para dar sobre a existência de Deus. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. O universo, puxa, para que prova maior do que o universo? Eu não consigo imaginar uma coisa sem fim, sem limites, uma coisa que é eterna, assim como Deus, né? Imagine você estar num lugar, suponhamos que pudéssemos hoje, um exemplo, que hoje não temos capacidade para isso, mas se tivéssemos hoje algum tipo de transporte, veículo, nave espacial, sei lá, que não precisasse de combustível, que funcionasse eternamente, e fôssemos para o espaço, né, para conhecer o universo. Imagine que, claro, primeiro morreríamos asfixiados de fome, né? Mas se não precisássemos respirar nem comer, ficaríamos a vida inteira viajando e nunca chegaríamos ao final. E se fôssemos eternos, se tivéssemos vida eterna, iríamos ficar sempre viajando. Então, não é uma coisa para se acreditar na existência de Deus, algo que não tem fim?
São tantas formas de acreditarmos na existência de Deus. A própria dúvida da não existência já é uma prova, né? Mas, como eu disse, a dúvida existe por uma questão física. Acreditamos que nem tudo que podemos tocar existe. Ou seja, se eu não posso ver, não posso pegar, não existe. Estamos nos limitando aos nossos sentidos, né? Que seria visão, tato, paladar, olfato, audição. Mas nós temos mais sentidos, né? Temos o sentir, não o de tocar, o sentir interior, né? Como a própria inteligência do homem, como os sentimentos, né? Então essa é a prova que eu tenho da existência de Deus, né? E às vezes eu fico imaginando, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais violenta, mais consumista, em que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. Não seria o caso de parar para analisar se realmente compensa questionar a existência divina? Como eu falei, não precisamos confundir religião com Deus, né? Você, para acreditar em Deus, você não precisa ter uma religião. Deus está dentro de todos nós, né? Só precisamos buscar uma forma de ir ao encontro dele. Isso é pessoal de cada um. Eu acredito que consegui responder a essa pergunta, né, que todos fazem, né? E que essa pessoa que eu vi hoje no YouTube questionando a existência de Deus, eu vou mandar esse vídeo para ele para ver qual a resposta ele vai dar para mim, né? Já que ele se limita tanto à Bíblia, às Escrituras e tal, né? Bom, pessoal, então até a próxima videoconferência.